Bom dia para você, meu amado e minha amada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer nessa manhã, bom dia, felicidade, bom dia, alegria, bom dia, fé, bom dia, meu irmão, minha irmã. A partir de agora, pela Rede Século XXI, nós vamos apresentar mais um programa ao vivo. Você pode ser feliz. É uma certeza no meu, no seu coração. Toda segunda-feira nós estamos aqui para falar da vida. Hoje um programa imperdível. Chame as pessoas de sua casa, pega lá um caderninho para anotar alguma coisa, anote o telefone, e-mail, porque você vai ver o tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Denuncia-me, cumprimento você na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Também cumprimentando toda a equipe que trabalha, os câmeras, diretores, todos que nos ajudam, produtores, os nossos auxiliares, para levar o melhor programa para você da Rede do Século XXI. Nós vamos conversar hoje sobre alguma coisa que a gente não percebe na nossa vida, de pai e de mãe. Maldição de pais se concretiza na vida dos filhos? A pergunta é essa. Parece um tema forte, mas não. A gente não mede as nossas palavras, nem os efeitos dela no coração de nossos filhos. Maldição dos pais, palavras ásperas, agressivas, né? Será que elas se concretizam? Nós vamos ver, porque hoje nós temos aqui a doutora Roseli Cristina conosco, que é psicóloga e que vai trazer para nós, na fé, a sua esperança para nos ajudar a mudar um pouco a linha da nossa vida. Deixarmos para o passado aquilo que pertence a ele e mirarmos o futuro com alegria e esperança de aproveitar os melhores tempos que Deus ainda tem para mim e para você. Mas, meu querido e minha querida, antes de nós começarmos o programa, eu quero hoje dizer que a igreja celebra 2 santos, o Beato Ângelo Scarpetti e também São Cláudio de La Columbure. Nós estamos junto com a igreja também na primeira semana da quaresma, jejum, oração e esmola, não esquece, faça o seu compromisso pessoal, familiar, comunitário, para a gente viver uma intensa quaresma. Mas antes de nós entrarmos no tema com a doutora Roseli, eu quero pegar a palavra de Deus para que nós hoje preguemos a palavra de Deus logo no início do programa, que é algo que pode mudar a minha e a sua vida. E eu queria falar com você, meu amado e minha amada, sobre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos conta Mateus, no capítulo 14, versículo 22 e seguintes, para abrir o nosso programa. Por isso nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido e minha querida, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, de um milagre, um efeito maravilhoso, divino que Jesus fez, silenciando aquele vento terrível que balançava a barca. O vento era ao contrário, eles não conseguiam remar e parece que tudo ia acontecer, um caos ali. De repente, percebe-se então um vulto caminhando sobre as águas. Ora, eles ficam apavorados, é um fantasma. Mas Pedro, escuta quando Jesus diz: tranquilize os seus corações, não temam, sou eu. E Pedro ainda insiste, é claro, a fraqueza humana: Senhor, se és tu, dizes e eu vou ao teu encontro.
E Jesus apenas diz, vem, Pedro. Pedro sai da barca caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Mas a palavra diz que como estava o vento aumentando, Pedro teve medo e começou a afundar. E gritou o nome de Jesus que o tira daquela situação. Muito mais do que o milagre, eu queria falar com você o seguinte, nós estamos num tempo, praticamente, num funil, nos finais dos tempos, com tudo que está acontecendo na natureza, nos governos, nas finanças, nas mortes, na destruição da família, em tudo que está acontecendo. Seríamos assim tão pequeninos de não observar que as profecias estão cumprindo. E por certo, meu irmão, minha irmã, você é uma daquelas pessoas que deve ter um excesso de problemas para resolver, da mãe, do pai, do marido, da esposa, sei lá, finanças, seus sentimentos mesmo, como é terrível isso, não é verdade? Pois é. Nós estamos então num tempo de um caos no sistema que é o mundo, governado pelo príncipe das trevas. Mas estamos também, se não observarmos, nós estamos nos reportando ao início da igreja, aonde homens e mulheres, aonde eu e você precisamos do batismo do Espírito Santo, para abrir nossos olhos, derrubar as escamas da nossa falta de fé, colocar em nosso coração a certeza de quem a gente está seguindo e quem é que pode mudar a situação, já que dinheiro não muda, nem dólar, nem euro, nem muito menos o real, nem tecnologia, nem laboratório, as coisas estão se perdendo, escapando como gelo derretido pelas mãos dos homens. Ora, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que enquanto nós tivermos fixo o nosso olhar em Jesus, pela nossa fé e pela sua palavra, Pedro, enquanto olhou Jesus e ouviu no coração, sou eu, não temas, tranquilize-se. Senhor, se diz para mim que eu vá, eu vou. E Jesus falou, vem. Então ele escuta a voz de Deus no coração dele. Ele sai caminhando, focalizando Jesus. Como balançasse demais, ele desvia o olhar de Jesus e começa então a ficar aterrorizado, medroso, inseguro e perde o chão, ou a água começa a afundar. Quando você, meu irmão, minha irmã, quando eu, nós nos envolvemos demais com o nosso ego, com a nossa vontade de fazer as coisas que saem do nosso jeito. Quando nós estamos preocupados com as nossas coisas, querendo mais atenção das pessoas para encher o nosso coração de nossos vazios e carências. Quando nós colocamos um consumismo, quando nós ficamos olhando para os nossos problemas, que são desse tamanho diante da grande graça que Deus tem, nós desviamos os olhos de Jesus. Não deixamos que o seu amor imenso possa penetrar nossa estrutura, nossas entranhas e nos fortalecer na fé para não ouvirmos o que Jesus disse a Pedro. Você não tem fé nenhuma, é muito pouca. Você nem acredita direito, você não experimenta a minha presença em você. Ora, quantas pessoas religiosas não estão nessa hora assim? Quantos problemas com a nossa família, com problemas de pessoas doentes, em que, na verdade, nós ficamos choramingando, lamentando em cima do problema. E, às vezes, esquecemos até de olhar para Jesus. Porque é de lá que pode vir a sabedoria, o discernimento pelo poder do Espírito Santo que acalma o meu coração. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando da sua fidelidade à religião, às suas regras, que são boas. Eu estou falando da sua fé, da minha fé. Porque cada dia que amanhecemos, nós trazemos a carga de ontem, de anteontem, de sentimentos, de afetividade machucada. Estamos feridos por várias situações na nossa vida. E daí o que acontece? Já amanhecemos assim, acontecem problemas dentro de casa, na família, no relacionamento, e qualquer coisa que aconteceu hoje pela manhã. Pode ainda acontecer. Nós desviamos o foco de Jesus. Quantas pessoas nesse dia já não foram para suas capelas, para as catedrais, para fazer a sua oração da manhã, ou mesmo em casa, rezando que seja um Pai Nosso, agradecendo pelo dia, e que já tropeçaram na sua fé, logo ali na hora do café, ou no caminho para o trabalho? Por quê? Nós acostumamos a orar, mas não experimentar essa oração, não fazer com que essa brisa suave do Espírito me acompanhe durante todos os dias em qualquer tribulação. É impossível não ter tribulação. Não quero, não vamos ser perfeitos. A própria palavra de Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição.
Mas coragem. Então, amado e amada, o que eu vejo aqui é que enquanto Pedro olhava para Jesus, alegre para segui-lo, estava tudo bem. Ele também caminhava pelas águas. É possível você caminhar sobre os seus problemas? Claro que é. Agora, quando você abaixa o olhar e começa a perceber que o medo toma conta do coração pelos problemas que começam a aumentar, e eles aumentam mesmo, quanto mais você idolatra e olha para eles, mais eles aumentam. Daí é claro que você afunda na depressão, na tristeza, no abandono e até no abandono da sua fé. Qual é o tamanho do seu problema? E qual é o tamanho do Deus que você acredita? Será que você é apenas uma pessoa religiosa de cumprir preceitos? Ou você é uma pessoa que realmente experimenta o batismo do Espírito Santo? Tem uma experiência pessoal de Jesus? A palavra de Deus diz: tudo que pedir ao Pai, Ele enviará. Ora, se Ele cuida dos pássaros, que não ceifam, que não colhem, quanto mais não dará o Espírito Santo? Então nós estamos no tempo de voltar às bases, às origens. Toda a igreja, todo cristão, mesmo aqueles que ainda não estão inseridos, peçam nessa manhã que você quer ser um homem, uma mulher repleta do Espírito Santo, não para aparecer com os dons, ou para se mostrar com seus ministérios, mas para você realmente focalizar, fixar diante de todos os vendavais e terremotos e tsunamis da nossa vida, o foco é Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe. Quantas pessoas você ouviu falar? Quantas pessoas você já não viu na história que achavam que os seus inventos, a sua capacidade tecnológica, a sua inteligência, nem Deus poderia superá-las e foram todo a água abaixo? Quantas histórias não tem assim? Mas aqueles que esperam no Senhor, diz o profeta, voarão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não vão se fatigar, porque há algo divino dentro de nós. Há algo profundo dentro de nós que se chama o amor entre o Pai e o Filho, a experiência do Espírito Santo. Quando nós chegarmos diante do tribunal da vida ou da morte, Deus haverá de olhar para mim e para você, não pela quantidade de coisas que você fez e eu fiz, nem pela eloquência, nem pelo meu conhecimento teológico, filosófico, não. Ele vai olhar se você realmente teve fé no seu coração. Uma fé tão profunda que pode resguardar você para poder ter alegria, como diz o Evangelho de hoje. Tudo que fizeram os pequeninos é mim que fazem. Alegria de olhar para você no seu trabalho, alguém que trabalha com você, ter misericórdia dessa pessoa. Não adianta queremos fazer jejum, fazer momentos fortes de oração, novenas e tantas coisas, se o nosso coração está afundando em nossos conceitos, naquilo que nós acreditamos, no consumismo, nos sentimentos errados, estamos apodrecendo por dentro e querendo enfeitar a casa por fora. É impossível. Vamos afundar sim, vamos ficar com gritos de terror, porque nós não conseguimos resolver o problema. Talvez a sua mãe, o seu marido, sua esposa, pessoas da minha família estejam sucumbindo por várias doenças, que nós não temos mais jeito de fazer. Entramos em desespero. Não somos capazes de retomar a beleza do tempo que esteve conosco, de gratidão a Deus. Entramos em pânico e até perguntamos, por que que isso acontece comigo? Sabe por quê? Porque acontece com todo mundo. Mas nós ficamos em pânico, nós ficamos em desespero, nós ficamos realmente aterrorizados, nós afundamos, porque desviamos os olhos de Jesus. Daí as coisas tomam conta. Enquanto a sua mente, a minha mente, a nossa mente, estiver focalizada, que ninguém me paparica, que eu não tenho valor nenhum, isso vai crescendo terrivelmente dentro de nós, nos anula como filhos e filhas de Deus. Amado e amada, se nós olharmos para trás, nós vamos perceber o vendaval que está vindo na nossa vida. Temos que deixar o passado no lugar dele, que é passado, resolver os problemas de ontem, no passado, da melhor forma possível, mas visualizarmos a fé, a esperança. Eu vou pedir para a Eusiara mostrar os raios que saem do coração misericordioso de Jesus. Nosso foco não está na imagem que um homem pintou, mas se nós cremos no sagrado coração de Jesus, nele que é o Filho de Deus, que deu a sua vida por mim e por você, ali está a sua solução. Aí, nessa visão, enquanto você olhar para o raio da paz, da alegria, da vitória, da santidade que Ele pode te dar, nem que leve o resto da sua vida, nenhum problema tomará conta da sua vida.
estaremos fazendo então, a partir daí, a vontade de Deus e não mais a nossa vontade. Quero pedir nesse instante ao Pai, em nome de Jesus, que derrame sobre você que está enfermo, desempregado, desesperado. É verdade, isso é real. Mas não deixa que os seus olhos desviem da providência da manifestação da vitória de Deus. Clame comigo, vem Espírito Santo. Pai, em nome de teu Filho Jesus, eu suplico que nesse dia, nessa hora, eu não aceito ser um homem vazio ou então repleto de meus sentimentos humanos, de minhas desgraças, de meu consumismo, de minhas afetividades feridas. Eu não aceito ser, eu quero me esvaziar disso, Jesus, e receber a plenitude do teu Espírito Santo. Assim, meu amado e minha amada, nós conseguiremos caminhar sem afundar definitivamente no mar da angústia, para tocarmos as vestes do Senhor. Ele está dizendo para você, tranquiliza, não tenha medo. São 300 e tantas vezes na Bíblia que a palavra de Deus diz, não temas. Deus sabe que nós temos medo, mas que o Senhor lhe dê a coragem de caminhar valentemente. Não justificar as pessoas como o seu sofrimento, mas fixar o seu olhar em Jesus. Tem hora que é Calvário, e tem hora que não é ressurreição. Mas ali está a sua vitória. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sair para o intervalo. Medite um segundo que seja sobre essa imagem da misericórdia, do coração misericordioso de Jesus. E deixe-se se inundar pelos raios do poder do Espírito Santo. Quem te ama como